12 anos depois, o escritor angolano João Melo lança um novo livro de poesia, Diário do Medo. Em 72 poemas, denuncia o racismo que matou o autor luso-guineense Bruno Candé e a brutalidade policial que vitimou o afro-americano George Floyd. O 15º livro foi escrito sobre o impacto da pandemia da Covid-19, doença que lhe tirou o amigo Luís Sepúlveda, como também despertou a consciência para a real finitude dos poetas. O Diário do Medo foi lançado a 12 de novembro. Este título tem a ver, em primeiro lugar, com a situação de pandemia que surpreendeu a humanidade no início do ano passado, né? Acho que nós todos, no mundo inteiro, fomos confrontados com a nossa própria finitude, né? Enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, porque uma doença desconhecida, surpreendente, obrigou-nos a mudar radicalmente de vida do dia para a noite, praticamente, né? De repente, nós descobrimos que não somos eternos, não é? Esse livro foi escrito na sua quase totalidade no ano passado, ainda sob o impacto dessa pandemia. Mas não foi só a pandemia. No ano passado, como sabe, aconteceram no mundo uma série de fenómenos, uma série de manifestações de violência policial, de racismo, etc., em várias partes do mundo, né? A começar pelos Estados Unidos e outros pontos do mundo também, até nos nossos próprios países, em alguns dos nossos próprios países em África, né? E, portanto, foi sob o impacto dessas duas situações que o livro foi escrito, né? O livro, apesar do seu título, né, não é uma confissão de medo, não é uma declaração de medo. Pelo contrário, né, é uma tentativa de defrontá-lo e de superá-lo, não é? Espero que, enfim, os leitores também cheguem a essa conclusão. Com o confinamento obrigatório, João Melo refere que houve um aumento na produção de poesia, o que, no entender do escritor, reflete a importância do género na literatura universal. Com o Diário do Medo a ser dedicado ao falecido amigo Luís Sepúlveda, João Melo afirma que a poesia é um dos caminhos para o homem enfrentar a própria finitude. Para além da dedicatória ao amigo, o autor angolano aborda a questão do racismo através dos exemplos de Bruno Candé ou George Floyd. Num total de 72 poemas que compõem o Diário do Medo, João Melo recorda ainda o episódio em que perdeu 7 textos devido a um erro informático. Eu estava já, antes da pandemia, a preparar lentamente, né, um novo livro de poesia, né? O meu último original tinha saído em 2009 e eu estava a publicar um outro, né? Estava a organizar um outro, né? Ia mais ou menos a meio ou 2/3, mas tive um problema no computador e perdi todos os arquivos, perdi o computador e, portanto, não tinha backup, né? E então perdi esse livro. Salvaram-se realmente uns poucos, 7, porque eu tinha já publicado em algumas revistas, né? Quer em Angola, quer no Brasil, etc. Então, pude recuperar esses poemas, porque eles já tinham sido publicados nesses órgãos, né? Então, o que fiz foi recuperá-los e incluí-los neste novo original
Diário do Medo que escrevi então no ano passado, né? Com mais de 450 mil cidadãos angolanos espalhados pelo mundo, e no momento em que Angola está a presidir a CPLP, João Melo refere que é importante haver mobilidade entre os Estados-membros. O autor angolano destaca a potencialidade da CPLP de acordo com as ambições dos cidadãos e governos de cada país, e que uma das principais prioridades deveria ser a estratégia e visão em comum. Não há uma estratégia comum, não há uma visão comum sobre o que é que pode ser a CPLP. Por vezes fala-se na língua, outra vez fala-se na cultura em geral, outros dizem que isso não interessa, que o que importa é a economia, não é? Ora, eu acho que tudo interessa, não é? Interessa a economia, interessa a tecnologia, interessa a língua, interessa a cultura, não é? Mas não existe, a meu ver, uma visão e uma estratégia comuns por parte dos países que integram a CPLP, e por isso ela está muito aquém daquilo que poderia ser, né? E que eu continuo otimisticamente a pensar que pode vir a ser, né? No meu entender, é inconcebível que haja uma comunidade, que os países membros dessa comunidade não possam circular livremente entre todos os países que a constituem. Isso, no meu entender, é, é, é contraditório com a própria noção de comunidade, né? E sem esse intercâmbio, sem essa livre circulação, fica difícil depois haver ações e haver iniciativas comunitárias em todas as outras áreas, desde a cultura até a economia, a tecnologia, a ciência, etc. Né? Os 12 anos de interregno de João Melo das Bancas, no que diz respeito a novos livros de poesia, foi compensado através de livros de contos, aposta do ex-ministro da Comunicação Social de Angola. Com o presente entregue à poesia e aos contos, o futuro está destinado aos romances e aos livros infanto-juvenis. Bom, 12 anos, um original de poesia, porque fui publicando contos, né? Ainda no ano passado saiu aqui em Portugal o meu último livro de contos, né? O dia em que Charles Bossangua chegou à América, foi editado pela Caminho. E vai sair também agora em breve, quer no Brasil, quer em Angola, porque ainda não saiu em Angola. A pandemia também complicou-nos a vida a todos, né? De poesia, sim, é que há 12 anos eu não publicava nenhum livro original. Mas daqui para frente espero produzir mais, né? Agora estou reformado da vida pública e tomei a decisão de me dedicar realmente em tempo inteiro à escrita, apenas. Temos a literatura, né? Inclusive, eu também dava aulas na universidade, mas não penso retomar, né? Porque quero ocupar o meu tempo realmente com a literatura, né? E vem aí outros livros, né? Além deste que está a sair agora. No próximo ano sairão pelo menos mais 3, um de poesia, um livro de histórias infanto-juvenis, o meu primeiro livro de histórias infanto-juvenis, que já está escrito, e também o meu primeiro romance, né? Que deverá sair no primeiro trimestre do próximo ano, né? O romance ainda não posso revelar o título, né? Mas o livro de histórias infantis vai chamar-se o Livro dos Sonhos, né? E o livro de poesia que vai sair no próximo ano é, na verdade, a quinta e última antologia poética temática
que vem sendo publicada aqui em Portugal pela editora Caminho, né? Com toda a minha poesia até ao ano 2000. Né? Foram organizadas 5 antologias temáticas dessa poesia e 4 títulos já saíram, né? E o 5º e último vai sair então no próximo ano.